Já falamos aqui no canal como vender mais, como se posicionar no mercado, como as empresas criam necessidades para comprarmos e até quando o cliente toma a iniciativa de fazer a compra. Agora precisamos fidelizar o cliente. Nesse vídeo vamos falar sobre Customer Experience. Olá, meu nome é Wagner Mello, este é o canal Relatividade Além do Tempo, que trata de temas diversos de uma forma descontraída. Muitas empresas estão gastando milhões em detalhes que, à primeira vista, até parece desnecessário, mas que na verdade elas perceberam que aquilo ajuda e muito na venda dos seus produtos. Uma empresa que leva essa experiência do cliente a sério desde seus primórdios é a Apple, que se você já conhece a história dessa empresa, sabe que o seu fundador Steve Jobs era obcecado por detalhes. Ele queria entender profundamente como os seus clientes percebiam o seu produto. Certa vez, Steve Jobs disse que o design também faz parte da funcionalidade do produto, desde a abertura da caixa, como seriam usados e até o sentimento que os usuários tinham ao usar os seus computadores. Isso é o que chamamos de Customer Experience, ou experiência do cliente. Esse conceito não se restringe apenas ao design de um produto, mas se preocupa em elevar o conceito do cliente sobre a marca em todas as vezes que o cliente tiver contato com seus produtos e serviços. Segundo James H. Gilmore e B. Joseph Pine II, disseram em um artigo em 1998 chamado Economia da Experiência, que existem 4 domínios da experiência do cliente e são eles: entretenimento, educacional, estético e escapista. Para que você entenda melhor essa relação, vamos usar um gráfico onde eles dividem em 2 dimensões. A primeira se refere à participação do sujeito e a segunda à relação com o objeto. A primeira dimensão foi dividida em participação ativa e passiva. Do lado esquerdo pode-se enxergar um sujeito passivo, onde não tem nenhuma interação com o evento. À medida que andamos mais para a direita nesse gráfico, chegamos mais perto do sujeito ativo. Quando se olha para a linha vertical, podemos ver outra dimensão que contempla 2 variáveis, sendo na parte superior a absorção, onde o sujeito está absorvendo o conteúdo, e na parte inferior encontramos a imersão, onde o sujeito já faz parte do evento. Agora você pode observar que esse gráfico contempla 4 quadrantes e representam justamente aquelas 4 variáveis que apresentei anteriormente. E vou te falar melhor sobre elas agora. A primeira é o entretenimento. Quando se fala nessa variável, falamos de uma experiência mais passiva, onde o consumidor apenas assiste e absorve, sem ter nenhum tipo de participação. Igual quando você está assistindo uma videocassetada, por exemplo. Na educativa, o consumidor, mesmo que esteja tendo uma participação ativa, já que se estiver estudando ele precisa pensar a respeito, ainda se caracteriza como uma atividade de absorção, pois ele não participa do evento. A variável estético provavelmente chamou a atenção com esse nome e você quer entender o motivo. Mas essas são aquelas atividades onde, por exemplo, você vai conhecer a planta da fábrica daquela cerveja que você tanto gosta, porque está presente no evento, mas ainda assim não tem influência sobre ele. E o quarto é o escapista, onde o sujeito tem uma imersão no evento e uma participação ativa. Aqui podemos usar como exemplo uma palestra, onde além de participar atentamente para absorver o conteúdo, ainda faz uma participação na apresentação ao ser convidado para subir no palco. Nesse caso, eu quis mostrar para você o conceito de Customer Experience retirado de artigos de pessoas importantes nessa área. Assim, podemos ver como é abrangente essa técnica e como os clientes se relacionam com os produtos e serviços dentro dessa estrutura. A Forbes tem uma definição bastante interessante, onde ela fala que a experiência do cliente é o impacto cumulativo de vários pontos de contato ao longo da interação do cliente com o produto ou serviço, ou de uma organização como um todo. A experiência do cliente é a forma como ele percebe seu produto, como ele interage. Se por acaso ele liga na sua empresa, ele tem uma experiência, boa ou ruim, e isso depende de você, como você quer que ele perceba seu negócio. Existem algumas empresas que, ao enviar um produto para o cliente, colocam algum tipo de fragrância dentro da caixa, para quando você abrir, ter uma boa experiência. Assim como quando você entra num carro novo e sente aquele cheiro característico, nada mais é que um profissional chamado de osmólogo, que faz uma avaliação de cada material que vai no carro para compor uma fragrância, e você tem uma excelente experiência toda vez que entra no seu carro recém-comprado. Muitas vezes os donos de comércio acabam aplicando técnicas de Customer Experience sem mesmo conhecer o conceito, quando eles criam um processo dentro dos seus empreendimentos que facilita o acesso dos clientes aos seus produtos ou serviços, como por exemplo, quando você facilita a emissão da segunda via de um boleto,
quando você coloca prateleiras mais acessíveis e mais bem iluminadas para que seu produto possa ter uma melhor visibilidade, ou até mesmo quando coloca um ar-condicionado na sua loja para que no calor os clientes se sintam mais confortáveis. Essas coisas na verdade são bem simples de se fazer, vamos dizer assim, né? Só basta o dono do negócio pensar em realmente atender as necessidades do cliente. E se prestarmos atenção, às vezes isso se torna até um diferencial competitivo, se caso os seus concorrentes diretos na sua região ainda não tenham pensado em agradar o cliente nesse mesmo nível. A Disney é mais um exemplo de empresa que se preocupa com a experiência do usuário. Por lá, eles seguem várias regras para que a experiência do visitante no parque seja inesquecível. Coisas simples como se cumprimentar, se comunicar, e falam que a prioridade deles é servir, tratando todos ali dentro por igual. Inclusive, a empresa tem essa mesma filosofia com os funcionários, ou seja, a parte mais alta da empresa passa o espírito de atender com excelência. Isso é transmitido aos clientes. A cor do chão do parque foi cuidadosamente escolhida para que suas fotos fiquem as melhores possíveis. O sistema de coleta de lixo do parque é feito através de tubulações por baixo do solo, para que você não veja a coleta sendo realizada. E ainda por cima, existe uma lata de lixo a cada 30 passos, para que você não precise carregar o lixo na mão e nem jogá-lo no chão. E se por acaso alguém o fizer, um funcionário irá coletar imediatamente da forma mais discreta possível. Esses postinhos brancos, por exemplo, são pintados todas as noites. É isso mesmo, todas as noites. Para que você tenha a impressão de que o parque está sempre novo. Além de que no parque existe uma rede de túneis para que você não veja o que não é necessário, como por exemplo personagens transladando, vestiários, refeitórios e outras coisas do tipo. Viu como grandes empresas estão cada vez mais preocupadas com a experiência do cliente? Quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu li alguns artigos e falava que a emoção é um dos fatores principais na lógica do consumo. E que as empresas estão bastante preocupadas com essas emoções e falam que elas estão diretamente ligadas com a experiência do cliente. Eu vou até deixar um card aqui de um outro vídeo que eu fiz no canal falando sobre neuromarketing, que é como as empresas entram na sua mente para estimular o consumo. E que tal você me dar um feedback sobre a experiência que teve assistindo esse vídeo apertando no like? Aproveita e se inscreve no canal para receber outros conteúdos como esse. Deixa aqui nos comentários o que você achou de ter aprendido e qual foi a experiência que você teve assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter vindo até aqui e até o próximo vídeo.